Então, nós temos que entender que, fora as outras linhas aqui, né? A Umbanda, ela trabalha com linhas de trabalho. E cada linha de trabalho tem uma característica. E os guias, os mentores, o que eles fazem? Quando eles precisam prestar auxílio, quando eles precisam ajudar, eles incorporam, eles vêm naquela linha para ajudar. Então, eles se transmutam, eles assumem aquela configuração exatamente para que continue ajudando, tá? É bem importante a gente entender isso. Isso é uma coisa que os médiuns vão percebendo com o passar do tempo, quando eles já são médiuns mais desenvolvidos, médiuns que já estão mais bem apurados, já tem mais o conhecimento da vibração do seu próprio guia que está vindo ali, ele vai ver que muitas vezes o guia, você está recebendo o caboclo, está recebendo o preto velho, está recebendo um boiadeiro, mas o que você sente quando ele está vindo, a vibração, a sensação é a mesma. Ela não modifica. Ela modifica o jeito que você anda, o jeito que você se comporta, o jeito que você fala, mas a vibração, que é diferente, na maioria das vezes é a mesma. Você vai notar, por exemplo, quando eu tenho mais de um guia, 2 ou 3, por exemplo, aí você vai notar diferenças de quando um vem e quando o outro vem. Sempre nessa sintonia, nessa coisa mais fina, de como há um encaixe, do que eu sinto, né? Não na parte da característica que ele assume. É bem complicado de vocês entenderem, isso aí é só mesmo com o passar dos anos, com o trabalho, a gente vai entendendo essas coisinhas. Boiadeiro, né? Caboclo boiadeiro. Dentre muitos caboclos que baixam em vários terreiros, o caboclo boiadeiro tem sempre uma participação especial nas sessões de caboclo. Boiadeiro é muito respeitado e aplaudido por trazer de volta ao nosso convívio toda a sua experiência adquirida nos tempos da boiada, do sertão bravio. Todo homem responsável pela conduta da boiada do seu patrão. De um modo geral, o boiadeiro usa um chapéu de couro com abas largas para proteger-lhe do sol forte, calças arregaçadas e movimenta-se muito rápido. Um pequeno cântaro para carregar água, tão importante para a viagem. O chicote que usa para açoitar a res feroz. A corda usada para laçar o boi brabo, ou para pegar aquele que se afasta da boiada, ou ainda usa para derrubar o boi para abate. Boiadeiro, na verdade, traz toda uma soma de sabedoria acumulada dessas viagens e vivências do campo. Na verdade, estamos descrevendo uma maravilhosa entidade de muita luz e muita força. Boiadeiro, na Umbanda, são entidades espirituais de homens que trabalham no campo, na rudeza e na condução do gado. Operam nos terreiros com seu laço e seu grito característico, capturando espíritos decaídos e quiumbas que atormentam os consulentes, encaminhando para guias espirituais de socorro destes seres desencarnados. O caboclo boiadeiro está ligado com a imagem do peão boiadeiro, habilidoso, valente e de muita força física. Vem sempre gritando e agitando os braços, como se possuísse na mão um laço para laçar o novilho. Sua dança simboliza o peão sobre o cavalo,
e andar das pastagens. Enquanto os caboclos índios são quase sempre sisudos e de poucas palavras, é possível encontrar alguns boiadeiros sorridentes e conversadores. E aqui tem o mineiro, que é uma qualidade aqui de boiadeiro, né? São entidades de umbanda, muito próximas aos boiadeiros de origem terrena do povo de Minas. Alguns poucos terreiros fazem sessões destinadas a essas entidades, mas a maioria incorpora mesmo na parte destinada aos boiadeiros. Diversos cânticos, pontos fazem referência aos mineiros. E entre esses boiadeiros aqui, alguns a gente encontra que são boiadeiros do Nordeste, né? Inclusive, o da mãe Clarice era um boiadeiro que usava o chapéu de couro, aquele de nordestino, né? Que também no Nordeste nós também temos peão boiadeiro, que conduz boiada e tudo mais. Então, alguns também não usam esse chapéu mais, que é a questão de Minas, interior de São Paulo, mas usam aquela roupa ou aquelas características do peão lá do Nordeste. Então, também é uma outra forma deles se apresentarem, tá? Da mesma forma, para trabalharem na Umbanda, como diz aqui, capturando, tirando, limpando, principalmente aqueles que acompanham algum irmão que veio na assistência. Alguma questão até aqui? Alguma dúvida? Toninho, Oi. eu tenho uma dúvida. Os pretos velhos, que nem você comentou ali, que eles sempre vêm arqueados e tudo bem, mas existe a possibilidade deles não virem assim, nessa forma, assim, chegar a vir em pé? Sim, o meu. Né? O meu, ele se apresenta como nego velho, Uhum. mas só que ele é novo. Eu já falei isso, lá, ele se apresenta mais lá na minha casa, na CBM, é um dos guias lá da casa, e ele é novo, mas ele foi escravo. Aqui, na verdade, gente, escravo nunca morria velho, me desculpem, né? Já a época já não tinha condição nem de um branco morrer velho, era muito difícil. É que a gente fala velho, a idade, né? Seria 60 anos. Por exemplo, quando foi feita a lei do sexagenário para libertar os escravos acima de 60 anos, ela foi feita de propósito porque ninguém era liberto, porque ninguém morria, quer dizer, ninguém vivia até os 60 anos escravo, né? Imagina você apanhando, você trabalhando de sol a sol, como nós vimos ali, comendo quase nada, era como se fosse uma lavagem, tanto que vocês veem que a feijoada, a sarapatel, todas essas coisas aí eram comidas que eles tinham, era a única coisa que sobrava. Hoje são coisas que eles fazem aqui que a gente paga uma fortuna, mas na época isso tudo era jogado fora, porque não servia, e quem comia eram os escravos. Então, na verdade, é muito difícil. Como eu falei, são linhas e eles trazem características para que a pessoa que está vendo ali, que vai ser atendida por aquela entidade, ela vai ter ali uma proximidade com aquilo lá, dizendo, bom, ali eu tenho um velhinho, um senhor arqueado, ou uma senhora arqueada, com muita sabedoria, que então é para isso, é para que ele também quebre a sua altivez, né, a sua arrogância, muitas das vezes, para ir lá se consultar, para ir lá ouvir aquela entidade, tá? Porque, na verdade, é muito difícil
tá? Um negro escravo com mais de 30, 40 anos. É muito difícil. Inclusive, a maioria desencarnava muito cedo, né? Então, essa daí é uma coisa que foi estilizada, tá? Para que a proposta é, nessa característica dele, atrair o pessoal da assistência ou, para quem vai se consultar, ter ali uma referência de alguém simples, humilde, que viveu muito, sofreu muito. E esse sofrimento nos lembra e nos traz sabedoria. Então, eu posso ir lá contar. A gente não gosta de contar para nossa avó o que a gente passou, a gente não tem uma referência nos avós ou num pai e a mãe que tem mais idade, assim. Pô, mas eles já viveram isso, eu vou lá perguntar, vou lá pedir um conselho, ver. É exatamente para isso que vem essa linha de pretos velhos. Tá? Obrigada, Toninho. Criança. Aqui é outro caso também, que eu já até coloquei texto sobre isso. Crianças, né? Ibejada, 2.2. São guias ou entidades de caráter infantil que incorporam na Umbanda sincretismo cósmico de Damião e Dom. Espíritos puros de grande elevação que auxiliam o médium apresentando-se, presta atenção aqui a palavra, apresentando-se de forma infantil para desinibir e destravar os elos espirituais do consulente com suas brincadeiras e artes, que nada mais são do que ensinamentos puros. São espíritos considerados como os mensageiros dos orixás, que trazem recados deles e levam pedidos a eles, compartilhando com os Exus nessa parte da comunicação com o alto astral. Costuma-se dizer que seus trabalhos são os mais poderosos de todas as linhas e que são as únicas entidades que podem desfazer qualquer trabalho de qualquer outra linha, sendo que os que eles próprios fazem, só eles mesmos podem desfazer. Muitas entidades que atuam sob as vestes de um espírito infantil são muito amigas e têm mais poder do que imaginamos. Mas, como não são levadas muito a sério, o seu poder de ação fica oculto. São conselheiros e curadores. Por isso, foram associadas a Cosme e Damião, curadores que trabalhavam com a magia dos elementos. Não gostam de desmanchar demandas, nem de fazer desobsessões. Preferem as consultas e, em seu decorrer, vão trabalhando com seu elemento de ação sobre o consulente, modificando e equilibrando sua vibração, regenerando os pontos de entrada de energia do corpo humano. Esses seres, mesmo sendo puros, não são tolos, pois identificam muito rapidamente nossos erros e falhas humanas, e não se calam quando em consulta, pois nos alertam sobre eles. Eles manipulam as energias elementais e são portadores naturais de poderes só encontrados nos próprios orixás que os regem. Aqui é uma coisa que é bem interessante, que ele está falando aqui no texto. Eu estou trazendo um pouco da parte do candomblé ou das religiões de matrizes lá da África, né? Que o orixá, ele não fala. Então, no candomblé, o orixá não fala, porque você está recebendo ali só uma vibração dele. Quem é que vem para falar o que o orixá precisa ou quer? É o erê. Então, por isso que ele fala aqui que ele faz um meio de campo ali, é ele que traz o que o orixá está querendo, pedindo, para que a gente saiba.